Olha, todos os questionamentos que a gente pode fazer em relação ao nosso país, todas as dúvidas que qualquer um de nós tem sobre por que é que nós vivemos em um país assim, por que ele é assado, por que é que tem corrupção, por que é que tem pobreza, por que é que tem... Não importa quais são as perguntas que você vai fazer em relação ao Brasil, não há como a gente negar que as respostas para todas essas perguntas se encontram na origem do nosso país, na forma como ele foi modelado inicialmente. Por que é que nós tivemos trabalho escravo? Por que é que o nosso país se conformou em ser, até hoje inclusive, um mero exportador de gêneros primários e nunca se preocupou realmente em avançar rumo a algo, a uma industrialização talvez? Lógico que as respostas para isso não se encontram no período colonial, mas elas se principiam lá. Então, nossa aula de hoje é a nossa primeira aula sobre o Brasil e vamos agora analisar algumas características especiais do nosso país na sua origem, na sua essência. Beleza? Então, nosso tema de hoje é esse: Brasil Colônia, implantação e economia do sistema colonial. Vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao estudo do nosso país é que o nosso país ele nasce do encontro de dois mundos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando eu digo o nosso país, eu não estou dizendo ainda o Brasil enquanto Brasil que nós conhecemos hoje, porque o que nós conhecemos hoje só vai existir propriamente dito lá no século XIX, enquanto um território que nós conhecemos agora, enquanto um sentimento de nação. Antes disso, nós temos a formação do Brasil e do povo brasileiro. Nós chamaremos de nosso país simplesmente por uma questão de sei lá, de acertar as palavras, mas realmente quando a gente está estudando o Brasil colonial, por exemplo, o nosso Brasil não é ainda o Brasil que a gente pensa que é. A gente está então vendo a formação da coisa, o princípio de tudo. Então a primeira coisa é entender que o atual Brasil ele nasce do choque de duas culturas, de dois mundos. O mundo europeu, já imbuído no pensamento capitalista, já imbuído no pensamento mercantilista, um mundo onde o lucro dava o caminho que se seguiria, e o mundo americano, um mundo extremamente diverso, com povos de natureza muito diferente. Nós já estudamos e vimos que nós tínhamos os povos sedentários, né, onde se destacavam ali os incas, os astecas, os já desaparecidos maias. Nós tínhamos também os povos semi-sedentários e os povos nômades que se espalhavam por toda a América, desde os Estados Unidos, o Alasca, até a Argentina. Então nós vimos que do ponto de vista econômico, étnico, a América era um continente muito diverso. Não era pouco diverso, era muito diverso mesmo. Muito diverso mesmo. E quando Portugal chega aqui, num primeiro momento, as relações que vão se travar entre os povos indígenas e os portugueses são relações inicialmente, eu diria que naturais de um encontro tão poderoso como esse encontro de dois mundos. Então, é muito interessante você analisar. Infelizmente, nós não temos fontes escritas pelos próprios indígenas, mas pela própria forma como os europeus citam os indígenas, dá para a gente ter uma ideia interessante do que foi talvez isso. Do que, por exemplo, era você olhar para uma pessoa que vinha pelo mar e era branca e se vestia completamente, tinha pelos na cara, e ao mesmo tempo a forma como os portugueses e os demais europeus caracterizavam os povos indígenas, né? Andam nus e aquela coisa, a exuberância da natureza. Então, o ponto é, essas relações inicialmente naturais de estranhamento entre dois grupos tão diversos, eles vão pouco a pouco começar a ser substituídos na medida em que Portugal começa aqui no Brasil. Lembre, estamos falando agora de colônia América Portuguesa. Então aqui no Brasil vai começar a ser substituído a partir do momento em que Portugal começa a olhar como era o objetivo da coroa portuguesa, os possíveis ganhos econômicos que se poderiam ter aqui no Brasil com a exploração de gêneros da terra ou, posteriormente, como a gente vai ver, com a implantação do sistema canavieiro aqui no Brasil. Beleza? Esse encontro, então, ele é visível, ele vai retirar, logo nos primeiros anos,
e ao longo de toda a colonização, os povos indígenas do seu sistema e das suas estruturas socioculturais. Ou seja, as transformações que vão ser efetivadas nesses povos são tão bruscas e tão intensas, para não dizer das transformações biológicas, que inclusive vão levar muitos à morte por conta da importação das doenças que os europeus trouxeram para a América, vai acabar gerando realmente uma desestruturação muito grande desses povos indígenas, que dentro desse processo se encontravam mais fragilizados por uma série de fatores, como eu já falei, de natureza técnica, de natureza biológica, enfim. Agora, uma coisa que é interessante a gente observar é que, embora os povos indígenas, eles obviamente tenham sido os mais fragilizados nesse encontro, isso é visível, a cultura que vai gerar o nosso país, ela não é jamais, pense nisso, uma cultura que é a sobreposição da toda poderosa e vitoriosa cultura europeia sobre a cultura fraca e sensível dos povos indígenas. Muito pelo contrário. O que nós chamaremos posteriormente de brasileiro ou de luso-brasileiros, os habitantes desse novo território, eles conformam e mantêm uma cultura completamente diferente da cultura europeia. Completamente diferente do homem branco europeu português que veio de lá para cá. Então, isso é interessante para a gente perceber uma coisa. Quando duas culturas se encontram, nunca ocorre uma morte total de uma cultura em relação à outra. Um encontro de culturas nunca vai ser marcado pela vitória plena de uma em relação à outra, como se fosse um embate militar. Não necessariamente. A cultura é um todo muito complexo de relações, de modos de existir, de modo de ver, de sentir, de ser no mundo e de transmitir isso para o próximo. E a gente, então, tem que compreender o nosso país, essa é a primeira lição, compreender o nosso país enquanto uma fusão que vai ocorrer entre os povos indígenas naturais da terra e entre todos os demais que virão para cá, inicialmente os portugueses, posteriormente os negros, trazidos da África como escravos, e a nossa cultura, então, ela é todo um caldeirão de misturas, muito embora jamais a gente vai poder negar que dentro desse caldeirão de culturas, vou fazer aqui uma analogia estranha, mas dentro desse caldeirão de culturas, a carne da feijoada ficou para os portugueses e não para os indígenas e nem para os negros. Mas vamos lá. O Brasil antes do Brasil. Esse território que vocês estão vendo aí, ele obviamente é um território político do nosso atual país, mas que ele não corresponde em absolutamente nada ao que era o Brasil antes dos portugueses pisarem aqui. O nosso país estava cheio, absolutamente lotado de povos e de culturas diferentes. As estimativas, por exemplo, seriam entre 1.200 etnias diferentes e 1.000 línguas diferentes só no território que hoje pertence ao Brasil. Então perceba que a riqueza étnica e cultural nesse território era absurda de grande. Os povos que moravam aqui, então, quando os portugueses chegam, eles são ou nômades ou seminômades. Nós não encontraremos no Brasil, no território atual do Brasil, povos indígenas sedentários, plenamente sedentários, como, por exemplo, os espanhóis encontraram na América Espanhola, os incas e os astecas, principalmente. Então, no nosso território, nós teremos, então, uma parte de povos seminômades, que eram povos que conheciam a forma de vida em sociedades sedentarizadas temporárias, ou seja, até que determinado produto na região acabasse, até que a terra, por exemplo, em que eles plantavam se esgotava, e eles então simplesmente migravam para uma outra região e ali, mais uma vez, construíam suas habitações e ali existiam por mais um tempo. E nós tínhamos os povos plenamente nômades no Brasil, que eram povos que não tinham nenhum tipo de forma de habitação sedentária nem temporária, eram caçadores e coletores. E em torno desses dois grupos, e é em torno dessas duas divisões que a gente então vai ter o surgimento de dois grupos, que é o que nós chamamos de tupis e tapuias. Se você olhar nesse mapa, você vai ver mais ou menos a distribuição das principais etnias do nosso país. Só que quando os portugueses chegam aqui, eles vão entrar em contato com um desses povos, principalmente, que são os tupis. Os tupis, essa área toda que vocês estão vendo em bege, eles se localizavam numa faixa muito extensa do território da América do Sul e em regiões que iam desde o Maranhão atual até Cananéia, São Paulo. Logo depois nós tínhamos os guaranis. Então eram povos que, embora tivessem localizados
em territórios tão diversos, tão distintos, tão longínquos um do outro, eles tinham uma língua em comum que era o Tupi-Guarani. Então, eram povos seminômades. Então eles tinham uma forma de habitar, eles tinham uma forma de vida com um sedentarismo já em processo forte de implantação. Então, quando os portugueses chegam aqui, é que são com os tupis e os guaranis que eles travarão os seus principais contatos e, inclusive, os choques, né, linguísticos que vão acontecer, inclusive dando origem a uma língua que vai ser falada no Brasil ao longo do século XVI e XVII, que era o guaranítico, né, ou uma mistura de português com o tupi. Isso é interessante. Os demais povos que não moravam no litoral, moravam no interior, e alguns também que moravam no interior, eram chamados tapuias. Só que tapuia era um nome que os próprios tupis davam para todo mundo que não era tupi. Então, tapuia não era uma forma como esses povos se chamavam, era a forma como, talvez preconceituosamente, os próprios tupis chamavam os demais povos que não eram tupis. Os portugueses, então, quando eles entram em contato com os tupis, em todo o litoral brasileiro, eles obviamente então se apropriarão desse binômio Tupi-Tapuia. O Tupi então é o povo que mora no litoral, aquele com quem eles têm contato, aqueles com quem eles conhecem, com quem eles têm relações, e o Tapuia então são todos aqueles do interior do Brasil ou de algumas regiões. E eles são sempre descritos como povos bravios e realmente bárbaros que comem gente, aquela coisa toda, e é uma forma muito preconceituosa que foi criada, né, a partir disso. A economia desses povos é uma economia, como eu já falei para vocês, extrativista, é uma agricultura desenvolvida de maneira muito ainda incipiente entre os povos tupis. Comércio de itens acontecia, itens que não tinham valor monetário, mas eram itens que tinham valor significativo do ponto de vista simbólico para esses povos, penas que eles usavam para fazer os principais ornamentos, né, era uma coisa muito importante entre eles, e posteriormente, a partir do escambo, da troca que vai existir entre portugueses e indígenas, também gêneros que eram trazidos da Europa, coisas que para os europeus eram coisas banais, mas que para os índios eram coisas importantíssimas, do tipo facões, machados, panos, espelhos. Todas essas coisas, então, que não existiam aqui na América, eram, então, vistas como muito bem vistas pelos indígenas. E nós tínhamos uma coisa bem interessante entre os tupis, que era a função social da guerra entre esses povos. Então, a guerra para eles era uma espécie de constante perpetuação da existência desses povos. Por que constante perpetuação? Porque ela era que dava, como eu posso dizer, ela que dava os limites da existência humana. Você só podia, por exemplo, casar quando você acabasse matando o seu primeiro inimigo num conflito. E aí você só podia encontrar mais uma esposa depois do próximo inimigo. E todo esse processo, então, ele se dava em uma constante lutas cerimoniais que existiam entre esses povos e que existiam, sim, um ritual que eles chamavam, que é a chamada antropofagia, que é o fato de você ingerir partes de inimigos mortos cerimonialmente. É interessante perceber que entre os povos indígenas, o canibalismo, que é o mero ato de você comer alguém da sua mesma espécie, simplesmente para matar a sua fome, ele não era presente. O que era presente era a antropofagia, o ato então de você ingerir um inimigo em pequenas porções, a partir do momento em que ele era conquistado, e desse momento em diante, então, você ingeria a força do seu inimigo e você, então, como eu falei, perpetuava o ciclo de guerras e conflitos, porque o outro inimigo agora vai conquistar você e vai pegar um dos seus para comer e você vai fazer o mesmo. E então as sociedades tupis, elas circulavam em torno da guerra, elas se moviam em torno das guerras cerimoniais que eles tinham, e a antropofagia, então, tinha um aspecto bem interessante nisso tudo, do ponto de vista social, que é, né, as relações que existiam entre esses povos. Vamos então agora falar sobre a administração da colônia. Quando Cabral chegou aqui em 1500, isso não significou de forma nenhuma para o território brasileiro a ocupação do território. Vocês se lembram que Cabral chegou aqui de passagem para as Índias. Ele não tinha o objetivo realmente de chegar aqui e de criar. Por que isso?
Porque a coroa portuguesa estava muito mais interessada no que tinha lá nas Índias. O que tinha lá nas Índias, naquela região? As especiarias, todas aquelas coisas que eles traziam e lucravam a preços absurdos na Europa. E sem contar que lá nas Índias já existia todo um sistema social, um sistema de exploração já bem construído. Os portugueses só tinham o quê? Que se inserir nesse sistema como comerciantes e então fazer o processo de frete da mercadoria das Índias para Portugal. Para vocês terem ideia, as viagens, embora fossem muito longas, elas tinham lucros absurdos. Existem registros, por exemplo, de viagens, de expedições comerciais de Portugal para a Índia, que você tem, por exemplo, lucros de 500%, 600% em cima do valor investido inicialmente para organizar todos os navios. E chegando lá, eles traziam as mercadorias, revendiam na Europa a preços absurdos de caro. Então você tinha algo muito rentável para a coroa portuguesa. Dessa forma, o Brasil acabou sendo, nos primeiros 30 anos, que é o que nós chamamos de período pré-colonial, de 1500 a 1530, o Brasil simplesmente se transformou em uma espécie de um entreposto comercial, um ponto de passagem, onde os portugueses vinham aqui também para utilizar, de alguma forma, para tentar conseguir algum tipo de benefício comercial que eles pudessem levar, mas sem se preocupar em colonizar o território, sem se preocupar ainda em ocupar efetivamente a nova terra. Entre 1501 e 1503, nós temos algumas expedições que elas são enviadas de Portugal para cá com o objetivo de sondar essa nova terra, ou seja, de descobrir possíveis pontos em comum, possíveis pontos úteis para a descoberta de ouro, de prata, ou mesmo de qualquer outro gênero que pudesse então ser utilizado no momento pela coroa portuguesa nas suas trocas na Europa. E dessas explorações, então, nós temos dois tipos de exploração no período de 1500 a 1530, que são as expedições exploradoras e as expedições guarda-costas. As exploradoras, elas tinham como objetivo realmente específico buscar nesse novo território gêneros que eles pudessem, então, inserir nas suas trocas. Como eu já falei, ouro, prata, ou, por exemplo, que eles descobriram posteriormente, que foi o pau-brasil, que era, então, a gente vai ver daqui a pouco, algo importante dentro do comércio europeu. E tínhamos também as expedições guarda-costas, que elas tinham como objetivo impedir que que comerciantes e contrabandistas de outros países, não é só porque Portugal chegou aqui que os demais países da Europa simplesmente aceitaram que o mundo, essa nova terra pertencia a Portugal. Então as expedições também tinham como objetivo guardar as costas e tentar impedir o comércio de outros países com os indígenas, o que os portugueses entendiam que era um contrabandismo, uma vez que a terra era oficialmente de Portugal. Algumas expedições importantes foram, por exemplo, a de 1501, a de Gaspar de Lemos, e ele, desde Pernambuco, ele foi descendo ao longo do litoral brasileiro e começou a dar para os acidentes geográficos que ele encontrava nomes de santos do dia. Então, por isso que nós temos, por exemplo, o Rio São Francisco, Morro de São Paulo e todos esses outros nomes de vários pontos importantes ao longo do nosso território, no nosso litoral, que eles são nomes dados de santos, né? E por conta dessa característica. Nós tivemos também, por exemplo, entre 1503 e 1504, a expedição liderada por Gonçalo Coelho. Interessante que em ambas as expedições, tanto a de 1505 quanto a outra, a de Gonçalo Coelho, nós temos a participação de um navegante florentino chamado Américo Vespúcio. Aí você pode perguntar, por que é que a América não se chama Colombeia, se foi Cristóvão Colombo que descobriu a América, mas ela chama América em homenagem ao Américo Vespúcio, justamente porque quando Colombo chegou aqui, vocês se lembram que ele não teve, num primeiro momento, real dimensão de que ele tinha encontrado um continente. Para Colombo, ele tinha chegado nas Índias, e foi assim que ele tratou, por um tempo, ao longo de sua vida, esse novo território. O Américo Vespúcio ele foi o primeiro dos navegadores a começar com suas viagens ao longo de tentando encontrar onde é que acabava esse novo território, que ele começou a perceber que, na verdade, eles não tinham chegado na Índia, eles tinham encontrado um outro continente. Então, após a morte do Américo Vespúcio, nós então temos que ele foi homenageado e o novo continente chamou-se América em homenagem a ele.
Tranquilo? E nós temos também as expedições, como eu acabei de falar, guarda-costas, feitas ali entre 1516 e 1520 por Cristóvão Jacques, que tinham o objetivo então de tentar, né, impedir que outros navegadores chegassem aqui de outros países. Nesse primeiro momento, as explorações elas descobrem aqui no Brasil o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore que não é nativa da região. Como eu quero dizer que ela não é endêmica do Brasil, ela não existe só aqui. Ela existe em outros territórios também. E ela era utilizada já desde a Idade Média na Europa como tintura, porque ela tem uma casca muito vermelha, então eles colocavam de molho aquela casca e extraíam dali um corante muito importante para tingir em tons vermelhos, né, as roupas daquele momento. Então era extremamente importante nesse sentido e foi um gênero que Portugal então percebeu como bastante rentável para o seu primeiro momento colonizando esse país, esse novo território. Tranquilo? Do ponto de vista da terra, como o próprio Caminha diz na sua carta, aquela famosa carta, a certidão de nascimento do Brasil, como dizem alguns, ele escreve que na terra, plantando, tudo se daria. Porque a terra era muito fértil, tinha muitas águas, enfim. Mas nesse primeiro momento, como Portugal estava mais ocupado com o comércio oriental, o pau-brasil era então a única forma realmente rentável que Portugal encontrou aqui. O comércio era feito com os indígenas através do escambo. Então Portugal instaurava feitorias, que não são cidades, são simplesmente alguns postos comerciais no litoral, e eles então pagavam os indígenas com gêneros que os indígenas queriam, né, de toda sorte de elementos de ferro, tecidos e por aí vai, e os indígenas então traziam as árvores cortadas e traziam até as feitorias e o pau-brasil era estocado ali até que os próximos navios portugueses chegavam, pegavam, embarcavam pau-brasil, entregavam, pagavam os indígenas com o que eles queriam e então seguiam para Portugal. No primeiro momento, essa foi aí a forma como o nosso país se organizou. Olha esse relato, por exemplo, de um francês que também frequentava as costas do Brasil. Os selvagens, em troca de algumas roupas, camisas de linho, chapéus, facas, machados, cunhos de ferro e demais ferramentas trazidas por franceses e outros europeus, cortam, serram o pau-brasil, transportando nos ombros nus, às vezes de 2 ou 3 léguas de distância, por montes e sítios escabrosos até a costa junto aos navios ancorados, onde os marinheiros os recebem. Por que esse relato é de um francês? Porque os franceses frequentaram muito a costa do Brasil, junto com os portugueses, nesse período que vai de 1500 a 1530, como eu acabei de falar para vocês. Além de franceses, nós tínhamos quem mais? Holandeses. Quando a notícia dessa nova terra chegou chegou na Europa, você imagina que ela não foi respeitada por todos os países. Você se lembra que os acordos feitos durante as grandes navegações, eles diziam respeito a Portugal e a Espanha. Os demais países, França, Holanda, eles estavam pouco se lixando para o que é que Portugal e Espanha tinham decidido em relação ao mundo. Então, os navegadores franceses e holandeses, eles vinham à costa brasileira buscar as mesmas coisas. Pau-brasil, era comum também o tráfico de animais exóticos. Essa presença, então, maciça, e era bem interessante, porque os franceses, por exemplo, eles tinham uma relação muito boa com os indígenas no Brasil. As fontes portuguesas deixam claro isso, que eles se relacionavam muito bem com os franceses, e Portugal, então, começa a ver ameaçado o seu domínio nesse novo território. É aí, então, que Portugal vai mudar um pouquinho a forma como pensava em organizar esse território. Olhem, por exemplo, uma declaração bem humorada do rei Francisco I da França sobre o que Portugal e França haviam decidido. Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão, que me afastou da partida do mundo e os entregou aos reinos ibéricos. Ou seja, eu queria encontrar o testamento do Adão, o Adão lá criado, o primeiro homem, para dizer, olha, deixei o mundo para Portugal e Espanha, porque se eu encontrar esse testamento, então eu vou conseguir, eu vou aceitar. Mas enquanto eu não encontrar esse testamento, eu acho que vocês não têm direito de dividir o mundo. Essa era, então, uma das coisas que embasavam, né, a política francesa de frequentar essas novas terras, tanto quanto os portugueses frequentavam. A saída, então, encontrada pela coroa portuguesa, justamente para tentar realmente efetivar o seu domínio no território, para criar laços reais, foi o que? A criação das chamadas capitanias hereditárias, que eram então
foi um sistema, não, a capitania hereditária era um sistema de posse da terra, que elas eram então oferecidas, esses grandes faixas de terra eram oferecidas para membros da nobreza e da burguesia portuguesa do momento, em que eles então tinham que colonizar o novo território com os seus próprios recursos. As capitanias hereditárias elas eram doadas por meio de um documento chamado Carta de Foral. Nós temos as fontes ainda guardadas, quando é que foi assinado, enfim, e então o novo território, essa foi a ideia que Portugal teve para tentar colonizar esse território e atrair para cá novas pessoas. Por que isso? Porque a coroa portuguesa não tinha recursos para bancar essa colonização desse território tão vasto sozinha das suas próprias arcas, do seu próprio cofre. Então, nesse processo, ela então oferece para outras pessoas esse território. Mas vamos ver um pouquinho mais. O que são, para valer, essas capitanias hereditárias? São pedaços de terra concedidas a donatários, comandantes dentro da sua capitania, e eles tinham por obrigação governar, colonizar, resguardar e desenvolver a região com recursos próprios. Ou seja, a capitania ela não pertencia ao capitão donatário. Ele não era dono daquilo. O que ele recebia, na verdade, era o poder de usar o território que pertencia à coroa. E ele então tinha que colonizar o território com recursos próprios. Era ele que tinha que bancar a viagem, era ele que tinha que trazer os colonos, que instaurar as cidades, era ele que iria explorar o território, mas ao mesmo tempo ele seria quase como se fosse, ele seria o governador, o rei, digamos assim, da capitania. Eu digo rei para a gente entender que ele tinha totais poderes, mas ele ainda estava subjugado, então, à coroa portuguesa. O que ele então tinha direito? A explorar, a entregar as terras para as pessoas, que é as chamadas sesmarias. Observem. Quais são os direitos dos capitães donatários? Eles podem cobrar impostos dos colonos, eles podem escravizar os indígenas para o trabalho nas lavouras, que em Portugal então vai começar a implantar de cana-de-açúcar. Eles podem doar terras para outras pessoas, ou seja, vamos imaginar que eu sou o capitão donatário e recebi uma faixa de terra. Então, aquela terra eu posso sair entregando pedaços dela para outras pessoas, também brancos, pessoas que vieram de Portugal, para que eles também pudessem, então, ali criar suas fazendas e começar, então, o seu processo. Mas é a mim que cabe o direito de escolher e de definir quais são esses territórios que serão oferecidos, que eram chamados de sesmarias. Também eles tinham poder de juiz, eles podiam julgar situações, podendo inclusive até condenar à morte. Percebam então que é como se Portugal descentralizasse o poder. Olha, o Estado português não tem como marcar com isso, mas ao mesmo tempo nós queremos então iniciar o processo de colonização do novo território. O que nós fazemos? Chamamos a iniciativa privada, nobres, burgueses ricos ou nobres ricos, e então entregamos para eles e oferecemos para eles essa possibilidade. Uma coisa que é interessante chamar a atenção, percebam, nós estamos já em 1500, já estamos aí talvez há 200, 300 anos da crise do feudalismo. Mas vocês percebem como a lógica das capitanias hereditárias ela é bastante feudal? O que são capitanias hereditárias, se não terras dadas a nobres e pessoas ricas, que então agora passam a ter total poder sobre os territórios, mas ao mesmo tempo elas precisam então prestar contas para o rei que as doou. Vocês percebem como isso aqui não é feudalismo, mas a lógica por trás é a mesma lógica que guiava o feudalismo. A posse da terra, o controle, a troca, as relações entre aquele que recebia a terra e aquele que doava. Então o rei doava a terra para o capitão donatário, oferecia a ele a posse da capitania com os direitos e os deveres que a gente não falou, mas vai falar. Ao mesmo tempo, o capitão donatário ele tinha o poder de doar territórios para outras pessoas, que seriam as sesmarias. E essas pessoas, então, estariam dentro da ordem administrativa do capitão donatário. Quais são os deveres dos capitães donatários? Eles tinham que pagar impostos ao governo de Portugal, obviamente. Eles tinham o dever de colonizar a nova terra e de explorá-la. Então, eles tinham que promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos. Percebam, então, que as capitanias, talvez elas seriam algo um tanto uma aposta, né, um investimento que o capitão donatário fazia. Ele tanto podia vir para cá e conseguir muito dinheiro, conseguir muito recurso, vai que ele conseguisse uma capitania que, por exemplo, tivesse recursos minerais, ou que, por exemplo, uma capitania que tivesse
que conseguisse um avanço muito grande do ponto de vista da agricultura. Então ele poderia cobrar mais impostos, ele então só pagaria a parte dele para Portugal e o resto ele ficaria para si, enricava. Então essa era a lógica, né, de Portugal. Lembre-se sempre disso. Capitanias hereditárias, então, é um empreendimento privado que Portugal então entrega na mão de membros da elite portuguesa para que eles próprios, com seus recursos, pudessem então criar e favorecer esse processo de expansão do território. As capitanias hereditárias elas começaram a ser estabelecidas a partir da viagem de Martim Afonso de Souza, entre 1530 e 1532, que ele então foi mapeando o território e foi dividindo os quinhões de terra. Foram criados então 15 quinhões de terra, 15 pedaços de terra, que eles eram divididos desde o litoral até a linha imaginária de Tordesilhas, que nós já estudamos nas grandes navegações, aquele acordo que foi feito entre Portugal e Espanha, que marcava onde começava e onde terminava o território de um e de outro, e então, em tese, todo esse território pertencia ao capitão donatário que receberia essa terra. Nós tivemos 15 capitanias, mais 12 donatários inicialmente, porque alguns donatários ficaram com mais de uma capitania. Quais são, então, as pessoas que acabavam vindo para cá? Tu tem que imaginar que, para um habitante de Portugal, largar Portugal nesse momento, mesmo que Portugal não fosse o reino mais rico da Europa, e vir para uma terra nova, desconhecida, com tudo por fazer, como eles falavam. Na terra estava tudo por fazer, você tinha que fazer tudo. Você tinha que chegar, desmatar. Não era a melhor coisa. É nesse processo, então, que a gente então vai ter a chegada aqui no Brasil de uma série de pessoas que eram chamadas indesejáveis do reino. Aquelas pessoas que em Portugal tinham algum tipo de problema com a justiça ou qualquer outro tipo de problema e eram então enviados para esse novo território. Olhem esse textinho. As capitanias também recebiam os degredados, alguns condenados pela justiça secular, outros pela Inquisição, tribunal religioso. Eram os indesejáveis do reino, sobretudo bígamos, quem tem mais de uma mulher, e feiticeiras, mulheres acusadas de praticarem artes das trevas pela Igreja Católica. Vir sentenciado para a América Portuguesa era considerada pena árdua, era destino malfadado. Ora, assim me salve Deus e me livre do Brasil, esconjura uma das personagens de Gil Vicente no alto da barca do Purgatório, que foi um livro escrito pelo Gil Vicente e que um dos personagens diz isso, né? Deus me salve e me livre do Brasil. Para vocês imaginarem, então, que nesse primeiro momento, vir para o Brasil não era para os portugueses a melhor coisa que existia. Mas assim, o nosso país começou a ser colonizado com essas mazelas que a gente consegue perceber. É a partir, então, do fim do período colonial, do período pré-colonial, perdão, é que nós temos a formação dos primeiros núcleos no Brasil. Entre 1500 e 1530, você não vai ter nenhuma cidade sendo formada no Brasil, nenhuma vila, nenhum núcleo habitacional, porque o período pré-colonial, como nós já vimos, o Portugal estava mais interessado somente em fazer a troca de mercadorias com os povos indígenas e o Brasil se transformou num entreposto comercial. A partir, então, de 1530, com a formação das capitanias hereditárias e, então, a organização administrativa do território, é que nós temos, então, damos início ao período colonial propriamente dito, que vai de 1530 até 1822, quando o Brasil então vai ter a sua independência. Tranquilão? As primeiras cidades que a gente vai ver então vão ser formadas logo no período colonial, quando os donatários, capitães donatários, vinham para o território ou enviavam expedições em seu nome. É o caso de Canané, em São Paulo, que aparece em 1531, São Vicente, em 32, Vila Velha do Espírito Santo, 35, Olinda, em Pernambuco, em 35, Ilhéus, aqui na Bahia, em 35 também, e outras tantas cidades. São Paulo, posteriormente, está no segundo movimento, mas está muito próximo também, que vai ser fundada enquanto um colégio jesuíta em 1554. Então, percebam que agora nós temos a formação, o novo território começa a ser colonizado. Em 1548, nós vamos ter a formação do chamado governo geral. Por que isso? As capitanias hereditárias elas começaram a se mostrar insuficientes na sua tarefa de colonizar o território. Lembra que as capitanias foram criadas e foram pensadas pelo governo de Portugal justamente para a gente conseguir colonizar o território. Era esse o objetivo, era ocupar a terra para que ela realmente ficasse sob domínio português. Beleza? São Vicente e Pernambuco, dentro da lógica das capitanias, foram as únicas que prosperaram. Por que prosperaram? Porque dentro do que Portugal esperava, que a metrópole esperava que uma colônia
fizesse, que era produzir e conseguir encontrar um gênero, por exemplo, como a cana-de-açúcar para conseguir enricar. Portugal e São Vicente e Pernambuco foram as únicas que conseguiram realmente chegar nesse estágio. As demais capitanias elas tiveram vários problemas por muitos motivos. Conflitos com os povos indígenas, a falta de incentivo por parte do próprio capitão donatário que chegava aqui. Para vocês terem ideia, na maioria das capitanias, o capitão donatário nunca chegou a pisar aqui no território. Para vocês terem ideia, eles quase sempre enviavam representantes para a região, ao invés de sair de Portugal e vir para cá. Então tudo isso fez com que o governo de Portugal, a coroa portuguesa, começasse a perceber que a coisa estava desorganizada, que manter esses territórios única e exclusivamente na mão dos capitães donatários poderia ser um perigo. Poderia ser perigoso porque a tarefa de colonizar o território não estava acontecendo da melhor maneira possível. Então, foi nesse contexto que se pensou a criação de um governo geral, ou seja, de um território na América Portuguesa que não estivesse sob o domínio de nenhum capitão donatário e que estivesse ligado diretamente ao governo de Portugal, administrativamente e judicialmente. Como isso acontece? Em 1548, Tomé de Sousa ele vai então ser enviado ao Brasil pelo rei de Portugal e ele vai ser nomeado o primeiro governador-geral do Brasil. Ele foi encarregado de realizar essa nova empreitada, a começar por escolhendo um território na nova terra, então, e construindo uma cidade que fosse a sede do governo-geral. É então que se prefere escolher, nesse momento, um território que estivesse no centro ali da colônia e que pudesse ter um controle muito bom entre o norte e o sul. Se você olhar no mapa, o meiozinho do território é Salvador. E nesse território, nessa região, a Tomé de Sousa vai fundar São Salvador da Bahia, de Todos os Santos, no ano de 1549, nossa primeira capital, Salvador. Atual só Salvador. Então, seria então a sede legal desse governo geral e seria um território diretamente ligado à coroa portuguesa e não sob o domínio de algum capitão donatário. O governo geral ele teve vigência no Brasil de 1548 até 1808, quando ele foi abolido com a chegada da família real aqui no Brasil, quando o próprio rei de Portugal, Dom João VI, fugindo de Napoleão, ele então vem ao Brasil e passa a administrar tudo, quando transforma o Brasil em vice-reino, né, no reino do Brasil, Portugal e Algarves, e o Brasil passa a ser sede desse novo governo. Professor, as capitanias sumiram, desapareceram? Não, elas não desapareceram. O governo geral, ele simplesmente se colocou como uma forma de manter o controle sobre e a fiscalização sobre as capitanias, mas elas não desapareceram. Elas vão durar mais muito tempo, é só no século XVIII que elas vão desaparecer. Tranquilo? Com Tomé de Sousa, o primeiro governador-geral do Brasil, vem também os membros da Companhia de Jesus, os jesuítas, que vocês já estudaram durante nossos estudos de reforma protestante. A Companhia de Jesus ela foi criada no âmbito das transformações operadas pela reforma protestante como uma forma de a Igreja Católica lutar contra isso, na chamada Contra-Reforma. Então eram os chamados soldados de Cristo, eles pregavam, eles saíam, eles tinham uma mentalidade muito militar, eu diria, saíam e exploravam o território e conquistavam novas terras para Jesus. Era uma conquista religiosa, não necessariamente uma conquista militar. E os jesuítas, então, foram muito importantes na formação do nosso país, porque a eles ficou responsável o processo de educação do novo território, de catequese dos indígenas, enfim, de expandir o domínio de Portugal, não somente fisicamente, administrativamente, mas também mentalmente. Nós temos a criação do primeiro bispado do Brasil em 1551, e durante o governo de Tomé de Sousa chegam também os primeiros africanos que são escravizados e vão então trabalhar nessa região. Lembrando, nós já estudamos isso, os escravos vinham basicamente de duas regiões da África, a Guiné e também um pouco mais ao sul, a Costa do Ouro, e eram regiões então onde o tráfico de escravos era muito grande, um tráfico interno na própria África de prisioneiros de guerra, e que os portugueses então eles se inserem ali e transformam esse comércio de escravos local em um comércio de escravos transatlântico, né, internacional. Se você olhasse para o Brasil em 1550, você veria
essa administração do nosso território. Você percebe então que a metrópole, ou seja, Portugal, você tinha um rei lá em cima. O rei ele era assessorado pelo Conselho Ultramarino, que era todo o aparato burocrático que ele tinha para administrar suas colônias no além-mar, como eles chamavam. Já no Brasil você tinha um governo geral, com sede em Salvador. O governo geral, então, tinha o governo geral e tinha outros cargos que serviam à administração colonial também, que era o provedor-mor, que cuidava das finanças, o capitão-mor, que cuidava da defesa da colônia, e o ouvidor-mor, que cuidava da justiça real dentro da colônia. Então, ligado a isso, ou seja, tutelados por isso, administrados, observados por esses entes, o governo geral e o aparato colonial no governo geral, então você tinha as capitanias hereditárias ali que estavam subjugadas a esse sistema. E nas capitanias hereditárias, nas vilas fundadas nas capitanias hereditárias, vocês tinham as câmaras municipais. Nós tínhamos as câmaras municipais que eram encarregadas do poder local das vilas que nasciam no novo território. Olha um exemplo para a gente. Nós temos as câmaras municipais, elas são a administração local, então. Então, se você tinha no topo, na metrópole, o rei de Portugal, aí o Conselho Ultramarino, você tinha na metrópole, na colônia, perdão, o governo geral e os cargos do governo geral, e dentro das capitanias hereditárias, nas vilas que eram fundadas, você tinha a administração local, que era feita por meio das chamadas câmaras municipais. Quais eram então as funções das câmaras municipais? Administrar as vilas, lidar com assuntos cotidianos da população, que eram relativas somente ali àquele ambiente, harmonizar as regras que vinham do governo, né, de Portugal, do Império Colonial Português, e harmonizar com toda a dinâmica local que essas regiões tinham. As câmaras municipais, por sua vez, elas eram organizadas e elas eram comandadas pelos chamados homens bons, como se chamavam as pessoas que podiam participar desse sistema de administração. Quem eram os homens bons? Senhores de terra, escravos, pessoas que não eram descendentes de negros, de índios, de judeus ou árabes. Lembrem-se, 1500 acabou de acabar a reconquista da Península Ibérica. Então você imagina que o processo de reconquista de Portugal, invadindo e de se formando enquanto Estado em direção ao sul e da Espanha também, várias pessoas que habitavam no território de Portugal, elas poderiam ter, por exemplo, alguma ascendência árabe, ou elas poderiam ser judeus, de alguma forma. E a esses estava negado fazer parte da administração, não só na colônia do Brasil, em qualquer lugar de Portugal, você não podia ter pessoas que não tivessem um sangue plenamente português administrando. Então, se você tivesse alguma ascendência negra, indígena, judaica ou árabe, você estava afastado de qualquer forma de organização. As pessoas, inclusive, que tinham algum tipo de... Por exemplo, eu era católico, mas o meu pai tinha sido árabe. Então, eu era o que eles chamavam de um cristão novo. Eu era um cristão que tinha acabado de virar cristão. Então eu tinha o governo de Portugal tinha uma série de desconfiança em relação a mim por conta da minha ascendência, beleza? E pessoas que não exercessem ofícios manuais. Vocês percebem então que tudo isso favorecia a manutenção no poder local de uma elite branca, de uma elite portuguesa, além de manter os privilégios sociais nesse grupo específico de pessoas brancas e detentoras de algum tipo de terra. Bem, qualquer semelhança com o Brasil atual e com os problemas que a gente tem no nosso país hoje relativos a uma desigualdade econômica muito grande entre as populações brancas e as populações mestiças, pardas ou negras, não é mera coincidência. Tudo isso, então, tem como cerne, como principal local de surgimento o Brasil enquanto organização local no período colonial. Pensem nisso, por exemplo, nós temos... leiam esse textinho. A maior parte das terras brasileiras está concentrada nos latifúndios, propriedades rurais de grande extensão. Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006, coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1% das propriedades rurais do Brasil apresenta mais de 1.000 hectares. E a soma de suas áreas representa 43
das terras disponíveis do Brasil. Em contrapartida, 47% das propriedades rurais têm menos de 10 hectares e sua soma contempla apenas 2,7% das áreas disponíveis. Vocês percebem o que acabou de ser dito? Ou seja, 1% das propriedades rurais do Brasil corresponde a 43% das terras disponíveis. E 47% das propriedades rurais corresponde somente a 2,7%. Aí você me pergunta, por que isso? Porque a organização do Brasil ela foi feita com base numa economia de posse de terra. Como vocês sabem, no primeiro momento, Portugal não conseguiu encontrar no seu território minas de prata e de ouro como haviam encontrado os espanhóis na América Espanhola. Então, o modelo inicial de organização econômica do nosso país, ele foi um modelo de economia agroexportador, ou seja, Portugal escolhia determinados gêneros para serem plantados aqui, que vai ser a cana-de-açúcar, e logo depois se produzir em escala, em grande escala, para que se fosse enviado para a Europa e então distribuído no mercado europeu de mercadorias. E os capitães donatários, então, eles tinham o dever de distribuir as sesmarias aos colônios. O que são sesmarias? As sesmarias, elas são territórios fazendas, talvez, só que não com o tamanho de fazendas atuais, muito maiores, inclusive, em alguns casos, em que eram distribuídas para portugueses que vinham até a nova terra para colonizar pelo capitão donatário e eles, então, podiam administrar esse território, plantar e criar. As sesmarias, elas foram um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção agrícola. Então, era um sistema de distribuição de terras e de controle da terra que havia surgido em Portugal muito tempo antes, durante a Peste Negra e a crise do período da Baixa Idade Média, em que os nobres, eles, por não conseguirem mais manter as terras por sua própria conta, eles então ofereciam elas em forma de arrendamento para outras pessoas que então ali se localizavam e ali se plantavam algo e pagavam então em forma de impostos para o nobre. Nas sesmarias, então, eram criados os chamados engenhos. Como os portugueses não encontraram metais preciosos, a solução então foi buscar outras formas de explorar esse novo território. E a principal delas foi a cana-de-açúcar, porque já era conhecida pelos portugueses há muito tempo e já era plantada por Portugal nas chamadas Ilhas Atlânticas, de Madeira, por exemplo, onde Portugal já havia, inclusive antes, dividido esse território com capitães hereditárias. Então eles importaram um modelo para o Brasil de capitães hereditários e também importaram esse modelo de plantação em grande escala de cana-de-açúcar para posterior fabrico de açúcar e venda no mercado consumidor europeu. O Brasil, então, tinha uma série de fatores importantes. Primeiro, o clima era favorável, o solo era muito favorável, então, quase sempre patrocinados pelo capital de grandes banqueiros holandeses, isso é importante, tanto no primeiro momento, nem os próprios portugueses tinham capital suficiente para bancar um engenho, era muito caro criar um engenho. Um engenho, a gente vai ver daqui a pouco, era toda uma estrutura para a produção. Um engenho não era só plantar cana-de-açúcar. Era toda a estrutura, era uma espécie de uma manufatura, digamos assim, uma manufatura agropecuária. Eu sei que não faz tanto sentido, mas para vocês entenderem talvez o que era, com trabalho especializado, com etapas de produção, com trabalhadores, cada um responsável por um processo do fabrico de açúcar. Então era muito caro. Então nesse primeiro momento a maioria dos engenhos no Brasil, eles vão ser de uma forma ou de outra patrocinados pelo capital e de grandes burgueses, de grandes banqueiros holandeses dos países daquela região dos Países Baixos, que eles então pagavam, emprestavam dinheiro e ao mesmo tempo ficavam responsáveis por revender o produto final na Europa e a eles ficavam então os grandes lucros dessa revenda no mercado europeu. Observe, por exemplo, então, como funcionava um engenho. Você tinha toda uma estrutura, e é interessante observar que a estrutura do engenho ela é uma estrutura que ela reflete
a sociedade colonial do momento. Então você tem a Casa Grande, onde ali habitava o senhor de engenho, branco, ali ele é o cara que organiza tudo, é o dono, é a autoridade máxima no engenho, na sesmaria da qual ele é dono. Então você tem a senzala, onde ali estão as populações escravas que vão trabalhar no processo, lá atrás o canavial, onde então é plantada a cana-de-açúcar, e você tem então a chamada moenda e o engenho propriamente dito, que era onde essa cana-de-açúcar ela era espremida, o caldo era fervido, depois posto para secar e depois transformado em troços, né, de açúcar, onde então ele era purgado, onde ele ficava branquinho, e era armazenado esperando então o processo de venda. É bem interessante, a gente não tem como entrar em detalhes com o funcionamento de um moinho, de um engenho, perdão, mas era algo muito complexo. Era um engenho de açúcar no Brasil no século XVI, ele era a expressão máxima da sociedade brasileira do momento. As principais zonas produtoras de açúcar estavam localizadas no Nordeste brasileiro, justamente pelo clima, que foi muito interessante, e pelo solo, que era muito solo de massapê, terra preta, como eles chamavam, que era um solo muito propício para o plantio de cana-de-açúcar nessa região. Nós tínhamos dois tipos de engenhos. Os engenhos reais, que eles eram movidos por água, eles eram muito maiores, muito mais complexos, e eles inclusive tinham, às vezes, eles serviam a outros produtores menores que não tinham engenhos na sua fazenda. Então, outros produtores que tinham fazendas plantavam a cana-de-açúcar e traziam para alguns engenhos reais, onde eles eram, então, todo o processo de fabrico de açúcar era realizado e eles, então, pagavam pelo uso desse engenho. E nós tínhamos os engenhos de trapiche, que eles eram menores, eram movidos por animais, e eles tinham enfim, ambos serviam a empreita açucareira, mas eles tinham algumas diferenças. Observem, por exemplo, as principais zonas no mapa, em roxo que nós temos. Ao longo do século XVI vai realmente pipocar em vários territórios, em vários locais do território brasileiro, engenhos. Então, observem, por exemplo, que as maiores quantidades de engenhos estavam no Nordeste, 66 engenhos, por exemplo, na região que vai de Natal até Penedo, Foz de São Francisco, 40 engenhos na região da Bahia atual e Sergipe, né, vocês estão vendo ali em Salvador, Cachoeira, o Recôncavo Baiano até Porto Seguro, e alguns engenhos em menor quantidade também no Sudeste brasileiro, onde hoje é Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza? Essa é a pirâmide que nós podemos analisar e construir em relação à sociedade colonial brasileira do século XVI, onde no topo você tinha os senhores de engenho, ou homens brancos ligados às atividades administrativas. Nós temos depois o clero e os grupos de poder administrativo, trabalhadores livres e especializados, que eles eram brancos, eram livres, quase sempre eram nascidos em Portugal, mas que quando vinham para o Brasil, eles então tinham que se inserir dentro da lógica do sistema e buscar trabalho assalariado nos engenhos. Então, eram muito comuns feitores, por exemplo, os cuidadores dos escravos brancos, mestres do açúcar, os homens responsáveis pelo processo de fabrico de açúcar, então eles eram brancos também. Então, você tinha toda uma sociedade que se organizava ali, que vinham desde os produtores, dos donos da terra, até os escravos indígenas na base. Então, percebam como a sociedade colonial brasileira ela é algo extremamente ligada à terra e que só pode ser explicada quando você então percebe quem tem a terra e quem não tem a terra, do topo para a base. Essa é uma foto de Franz Post, um pintor que veio ao Brasil no meio do século XVII. Ele, então, foi responsável por representar em vários momentos, de várias formas diferentes, a sociedade colonial, como a gente conhecia. Então, obviamente não é uma fotografia, mas é uma pintura que nos dá uma ideia, né, do que seria um engenho naquele momento. Vocês estão vendo aí o engenho propriamente dito, né, a casa de moagem, onde percebam os trabalhadores todos negros, e lá em cima no topo a casa grande, e era a topografia do poder dentro de um engenho naquele momento.
Em relação à mão de obra, desse responsável pelo processo de fabrico de açúcar e de plantio da cana, a gente vai ter basicamente dois grupos, os indígenas e os africanos. O trabalho escravo no Brasil foi a base econômica desse estado que vai surgir e só vai deixar de ser a base do nosso país no século XIX. Então foram 300 anos de trabalho escravo. Trabalho escravo que era tanto indígena quanto africano, não que um tenha sido pior do que o outro, não estou dizendo isso, mas que eles tiveram momentos diferentes. Logo quando os portugueses chegam no novo território, o que a gente percebe é a utilização inicialmente de trabalho indígena dentro dos engenhos, daquele ambiente que vai ser formado. Como é que os indígenas poderiam se transformar em escravos? Através das chamadas guerras justas, que eram conflitos que Portugal autorizava que fossem feitos contra os nativos por conta de ataques que os nativos poderiam fazer ou de qualquer tipo de ofensa que acontecia. O que acontecia, na maioria das vezes, era que os próprios portugueses forjavam motivos para legitimar um ataque ou uma conquista de algum aldeamento indígena, e eles então prendiam aqueles habitantes para trabalhar como escravos nas suas fazendas. Nós temos então, com esse processo de escravização indígena, protestos da igreja, por parte da Igreja Católica, que tinham um interesse muito delimitado na região. Não se esqueçam que a gente não pode negar jamais e deixar de equacionar na nossa análise do Brasil colonial que o pensamento religioso ele era muito forte e que a Igreja Católica ela era muito influente e que, para além disso, nós tínhamos a missão catequizadora por trás dessa empreita colonial. Portugal, quando veio para o Brasil, isso é visível nas fontes, é visível nas análises, não veio única e exclusivamente com vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico. Também tinha um elemento muito importante religioso, de expandir a fé cristã, de continuar com o processo, de conquistar novos territórios para Cristo e para o catolicismo. Então, é até por isso que se fala, né, que a conquista da América ela é só o segundo passo, a segunda etapa da chamada reconquista da Península Ibérica. Primeiro eles limpam a Península Ibérica dos árabes, dos infiéis. E então eles agora partem para conquistar a América e expandir a fé cristã nessa nova cruzada. Uma cruzada não para o Oriente, mas para o Ocidente, em direção às terras americanas. Então a Igreja Católica protestou bastante em relação a isso. E nós temos, então, os chamados aldeamentos indígenas, que eram organizações, eram aldeias indígenas, só que administradas pelos jesuítas, em que eles, então, tinham o papel de organizar os indígenas, de controlar o trabalho deles, e de catequizá-los, de torná-los súditos de Portugal, e não simplesmente moradores daquela terra. Os aldeamentos, então, foram muito importantes para entender o Brasil nesse momento também, e para entender o porquê que o trabalho escravo indígena ele passou logo a ser substituído pelo trabalho africano. Para além disso, nós tínhamos o fato dos povos indígenas eles estarem muito mais vulneráveis a doenças, por exemplo, a surtos de todo tipo de peste que vocês puderem imaginar que os portugueses traziam da Europa para o novo território. Ao mesmo tempo, para um indígena, resistir à escravidão era mais fácil. Porque vocês imaginam que eles eram escravizados num território que era deles. Então eles conheciam o território, eles falavam as línguas, eles entendiam as línguas que eram faladas no interior, eles podiam fugir para o interior, enfim. E outra coisa que é muito importante é que o trabalho indígena ele não se adequava completamente a essa forma de trabalho monoculturista, talvez, que o Portugal tinha como objetivo fazer aqui na América. Por que isso? Porque a forma como Portugal implantou o sistema açucareiro no Brasil era um regime de quê? De plantações de grandes monoculturas de açúcar, de cana-de-açúcar. Então você tinha que ter um regime de trabalho de uma população já acostumada com isso. Você se lembra que as populações indígenas no Brasil elas tinham uma relação com a terra de utilização para o que eles precisavam. Você nunca veria um indígena, naquele momento, plantar para acumular bens materiais e trocar por outros recursos. Não fazia parte da lógica indígena. Então, trabalhar para acumular e trabalhar para fazer parte, para promover o enriquecimento de um sistema todo,
não fazia muita lógica para os povos indígenas. Então a resistência indígena e os danos causados aos indígenas, como já falei, por conta de mortandade, das doenças, ele foi um dos fatores, né, que fez com que Portugal começasse a dar mais atenção aos escravos trazidos da África, que talvez já estavam mais acostumados com o trabalho, com uma vida sedentária, com o trabalho constante na lavoura. Nós temos, por exemplo, que a escravidão africana ela foi ativada com as leis de navegações, que nós já estudamos, quando Portugal se insere no mercado de escravos, que já existia na África. Ela foi legitimada pela Igreja Católica, a Igreja Católica legitimou a escravidão africana sob a lógica de que os escravos eles estariam tendo a oportunidade de serem catequizados, uma vez que eles estavam pagando os pecados dele por meio do trabalho, e que eles então teriam a salvação proporcionada pelo cristianismo. E isso tudo proporcionou o famosíssimo tráfico transatlântico de escravos, que nós já falamos um pouco quando estudamos de povos africanos, que foi essa quantidade absurda de pessoas que foi trazida, a maior movimentação de pessoas de um continente para o outro da história da humanidade. Então, isso foi muito importante. Só que os escravos e africanos também resistiam, isso é muito importante, a gente vai gastar algum tempo para falar sobre isso em outros capítulos. Eles também tinham formas de resistência silenciosa, resistência física, fugas, suicídios que eles faziam, doenças que eles também tinham, principalmente doenças psicológicas, né, de saudade da casa deles, as fugas e formação dos quilombos que nós vamos estudar também. Então tudo isso é muito importante. Não pensem jamais que a mão de obra no Brasil escrava aceitou da forma com muita tranquilidade aquilo que estava colocado e que era o poço do goela abaixo deles. Tranquilo? Ao mesmo tempo, nós temos, nesse primeiro momento, outras atividades econômicas que vão ser muito importantes no nosso país e que vão bater de frente, não vão ser tão significativas quanto foi o plantio de açúcar e a venda do produto, mas que também são importantes para entender o processo de colonização do novo território e o processo de interiorização do Império Colonial Português na América, que são, principalmente, nós temos a pecuária no Nordeste. Foi muito importante. Ela acontecia basicamente no interior do continente, porque as terras mais do litoral, mais férteis, eram utilizadas para o plantio de cana-de-açúcar, e as terras menos férteis do interior, dos sertões, lembrando que, importante, nessa época, quando nós falamos de sertão, nós não estamos falando de zonas áridas, como a gente pensa hoje. Quando eu te digo hoje sertão, você pensa num território seco, um território, né, do semiárido nordestino. Nessa época, a palavra sertão era utilizada para falar de tudo o que não era litoral. Então, o sertão é tudo o que não é litoral. O sertão é o interior, é a fronteira, onde a civilização acaba e onde começa a barbárie para os europeus. Então, é onde o poder não chegou ainda dos europeus. Então, no interior do continente, esse processo de instauração de currais e de criação de gado vai ser muito importante e vai ser feito quase sempre através de trabalho de mestiços, de negros alforriados, e é a partir daí que você então vai ter a formação do que posteriormente se chamou de uma civilização do couro. É um grupo de trabalhadores, a formação dessa noção do sertanejo, daquele homem rústico, vestido de roupa de couro, que está ali no interior, cuidando do gado. Tudo isso começa a se formar a partir daí. Começa a colonização, a interiorização da produção por meio da pecuária no Brasil. E observem, por exemplo, em verde nós temos todas as zonas de expansão da pecuária, que vão partindo do litoral, elas começam então a colonizar o Nordeste brasileiro e adentrar ali pelo Vale do Rio São Francisco e pelo vale de outros rios importantes da região. E você então tinha no litoral a plantação de cana-de-açúcar com fins comerciais de exportação. E você então tinha no interior a pecuária, que era responsável pelo abastecimento do litoral de carne, de couro e por aí vai. Nós temos também as drogas do sertão. Como eu falei para vocês, sertão não é de forma nenhuma semiárido. Observem que o sertão aí em verde é as regiões do interior da Amazônia, inclusive do rio Amazonas, que eram acessadas e eram
se buscava nessas regiões as chamadas drogas do sertão, ou seja, gêneros tropicais importantes para o comércio de Portugal na Europa: cacau, guaraná, baunilha, cravo, castanhas, plantas medicinais como um todo, eram muito importantes. E nós temos também a produção de tabaco na Bahia, em algumas regiões, que era utilizada como moeda de troca com os africanos para o tráfico de escravos. Então, quase sempre os traficantes de escravos, eles trocavam escravos por cachaça, por tabaco, que eram produzidos aqui no Brasil, e eles então levavam para lá e faziam um comércio de escravos, e traziam de lá os escravos africanos para a nossa região. E nós temos também a produção de algodão no Maranhão, que não foi nesse momento tão significativa, mas que ela foi bastante interessante para prover a colônia de roupas e vestimentas das pessoas mais simples. Tranquilo? A gente fica por aqui. A nossa aula de hoje era sobre isso, o processo de organização do território português na América nesse primeiro século e meio. A gente ainda vai falar de muitas outras coisas, vamos falar das invasões estrangeiras de holandeses e franceses, da descoberta de ouro em Minas Gerais, das revoltas já do período nativista, enfim. Vamos trabalhar bastante o período colonial brasileiro, porque é um período muito interessante mesmo na nossa história, e como eu falei no início do vídeo, é a gênese, é a formação do Brasil tal como nós conhecemos. Tranquilo? Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço a quem está assistindo o vídeo, e é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar algum comentário ou me procurar por e-mail. Belezinha? Valeu!